presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Tem esse microfone lá, Leandro. O laranja aqui? Você tem na frente. Mano, sempre está alto. E o som mais baixo. Estamos na igreja da Paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Mais uma quarta-feira, mais um estudo. O Senhor nos dá graça de estar aqui nessa noite. Eu vou deixar aqui o Salmo número 100. Amém? Alguns do versículo 1 ao versículo 5. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não a nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Versículo 5. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Vamos cantar, vamos fazer essa parte do louvor. Eu vou pegar com o meu mesmo. Louvado seja Deus. Número 15 da harpa cristã. Oh, concedei e perdido vaguei. Amém? Oh, concego andei e perdido vaguei. Hoje,
E isso vai alegrando o nosso coração.
Glória a Deus. Vamos cantar o Chuvas de Graça, amém? Amém. Vamos encerrar hoje essa parte desse livro com Chuvas de Graça. É maravilhoso. Deus prometeu, né? Quando Ele promete, Ele cumpre. Amém? Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e fica bênção sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos vestindo para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amparente, teu glorioso e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos fazer oração, logo mais a introdução do nosso pastor Rogério, amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Sim, meu Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada, Jesus. Obrigado, meu Deus amado, Obrigada porque por mais o Senhor tem essa nos noite. sustentado. Obrigado, Por mais um Senhor, dia porque que até se aqui o foi. Senhor tem nos ajudado. Por mais Meu esse Pai, agora estudo por nosso, nós, dia do povo, beleza. Pai, que o Senhor Maravilhoso nos faz presente é em você. nossas vidas. Que o Senhor, meu Deus amado, é aquele que nos auxilia, aquele que nos Abençoa a tua suporta, aquele que nos alenta, Espírito aquele que nos dá graça, aquele que nos dá Santo, alegria. Aleluia. Glória a Deus. Deus, meu Pai amado, Opera mesmo tua menos em dificuldade, Opera menos em poder, luta, Senhor opera amado. Ó Senhor, o Senhor é aquele que consola, o Senhor é aquele que inspira, o Senhor é aquele, meu Deus amado, que está presente. Vai manifestando Quando a tua oramos, glória, nós temos a vai tua presença, operando Senhor, poder, Deus amado. vai operando Deixa cair aqui no milagres, nosso Pai coração amado. lamento, que alegra Quero nosso que coração. Jesus, Nossa esperança, ó Deus amado, e a nossa fé, ela se alimenta, ó Deus amado, com a tua graça sobre nós. Fica conosco, como teu servo, que vai fazer essa parte. Eu te agradeço e peço, ó Pai, em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Pai dos irmãos, Amém. estamos na casa do nosso Deus. Amém, Jesus. Tem um motivo de alegria estarmos aqui. Né? Quero ler com os irmãos o 12 de Hebreus, começando no versículo 12. Aqui o escritor fala a exortação à santidade, vários preceitos. Vamos ler alguns. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então eu vou ficar até o verso 17. Então o termo é exortação à santidade. Há uma frase que eu até registrei aqui, ele é de John Wesley. Ele diz: a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. A palavra diz: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, queridos, a palavra santificação, ela está exatamente, no meio da glorificação. Porque a glorificação é quando você for recebido na glória, Aí você está livre de qualquer tentação, de qualquer coisa que possa te tirar da presença de Deus, porque já está na presença dele e de lá ninguém vai te tirar. Mas entre o crer, é aquilo que Jesus disse para Nicodemo: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Como ver o reino? Como ver as coisas do reino de Deus? Porque para o homem ímpio é loucura, as coisas de Deus para eles são loucura, coisa de louco. Esse povo bota uma Bíblia debaixo do braço, diz que vê Deus, conversa com Deus. Mas por que ele diz isso? Porque ele está morto em seus delitos e pecados, como nós estávamos antes de conhecer o Senhor, não é? Efésios 2 fala isso. Nos vivificou, quer dizer, nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Então, começa o processo de quê? Jesus disse para Nicodemo: se você não nascer de novo, você não vê o reino. Agora a outra parte, essa é João 3,5 diz: se você não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo, você não entra no reino de Deus. Amém. Uma coisa é você ver, e outra coisa é você entrar. Então ele está falando exatamente desse processo, a santificação. Por isso que o verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação. E o que é a santificação? Santificação é separação, irmãos. Como se separar do mundo como ele está hoje? Quando eu digo mundo, me refiro ao sistema, que Satanás governa. Porque nesse sistema aí que nós assistimos, estamos envolvidos pela internet, pela televisão, pelas ações sociais, pela política, por esses homens que não têm Deus. Para ele, Deus não existe, não é? E eles não valorizam as coisas de Deus, que pena, não é? Porque quando ele deixar esse corpo, a realidade de Deus vai ficar diante dos olhos deles, como aconteceu, não é? Com o rico da parábola do rico e Lázaro. Ele vivia folgadamente nos seus prazeres, com os seus recursos, e ele estava feliz e alegre, e achava que a vida era aquilo ali, não é? Mas ele morreu. Quando ele morreu, a Bíblia diz: foi para o inferno. Olha só, porque quando nós fechamos os olhos, nós temos dois destinos. Por isso que Jesus disse: vida eterna para o que crê, e morte eterna para o que não crê. Não aceita, não se interessa, não é?
Então, nós estamos vivendo numa época de consumismo, onde tudo, né, nos leva a afastar de Deus. Mas se você teve um encontro com o Senhor, não consegue se afastar, não é? Porque quem está em Cristo foi liberto da velha vida. Me lembro, quando aceitei Jesus, eu tinha 16 anos, eu fui liberto daquela vida que me prendia e que me destruía. E entrei no processo de santificação, porque a santificação é um processo contínuo. Por isso eu gosto muito dessa frase: você foi salvo, está sendo salvo e você será salvo. Essa última frase é quando você toma posse e é glorificado, é recebido na glória. Quem parte daqui, fecha os olhos com Jesus, já vai estar do lado dele. Quem parte daqui sem Jesus, nunca verá ele, como está em 2 Tessalonicenses, banidos para sempre da presença de Deus. Amém. Que hoje as pessoas dizem assim: eu não preciso de Jesus, não preciso de igreja, não preciso dessas coisas, porque ele está espiritualmente morto, a parte eterna dele está morta, ele está entregue aos prazeres, que lá no 2 diz assim: nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aí completa: e éramos por natureza filhos da ira, como eles também são. Então nós éramos, mas ao aceitar Jesus, saímos de filhos da ira para se tornar filhos de Deus. Amém. Então, queridos, vamos guardar o 14 e o 15. O 15 diz: tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém. Então, a santificação, seja das palavras, seja dos negócios, como temos que ser vigilantes nisso. Eu gosto de lembrar muito, cito sempre 1 de Pedro 5:8, diz lá: sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, procurando que ele possa tragar. E no 9 diz: e isso acontece com todo mundo. Ele está se andando, voltando o pensamento errado, criando que você, ao invés de amar, odeie. Tem pessoas que odeiam, não posso. Eu gosto de pessoas, mas eu tenho ódio, eu tenho rancor dentro de mim. Meu irmão, você está no inferno, você não vai para o céu. Não vai. Porque quando Jesus nos ensinou: perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores da oração, é que nós estamos perdoando e temos que perdoar. Nós temos que amar os inimigos, temos que fazer bem aos que nos fazem mal, temos que orar por aqueles que nos caluniam e nos perseguem. Fica com Deus. O Senhor disse: não vingueis vós mesmos, a vingança me pertence, disse o Senhor. Não quer dizer que alguém que te maltrate, alguém que te pise, alguém que te fez mal, não vai ter que fazer acerto com o Senhor, mas deixe ele acertar com o Senhor. Fique em paz. Bem-aventurados os limpos de coração. Amém. Porque eles verão a Deus. Esses verão a Deus. E os sujos de coração nunca verão a Deus. Por isso que a estatura de varão perfeito está lá no livro de Romanos, capítulo 8. O 28 diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que chamou também os predestinou. Para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho, para que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então imagine que o nosso processo é perfeição. Eu não sou perfeito. Tem que ser. Tem que ser. Você não é busca, porque Deus não vai levar perfeito para lá, não. Por isso é que tem o processo da santificação. Está aqui, Jesus disse: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Amém. Se você é um leitor, um busca em oração e no entendimento, porque nós temos um mestre por excelência, que é o Espírito Santo. Ele está sempre conosco, não é? Às vezes a gente fica preocupado, vai preparar uma mensagem bem provocante, que não seja sendo dito, até que contraria algumas pessoas. Não quero contrariar ninguém, não. Traga a tua palavra, deixe o Espírito Santo te usar, porque o Espírito Santo sabe, não só nós aqui que estamos aqui no salão, mas através da internet,
muitas e muitas pessoas estão nos assistindo, não é? E sendo edificado e abençoado. E como ele gostaria de ouvir uma palavra que edifica, uma palavra que liberta, uma palavra de experiência, uma palavra abençoadora. E essa palavra o Senhor tem. É só eu deixar o Espírito Santo me usar. E nós deixarmos Ele nos usar. E não termos preconceito nem pensamento. Mas, Senhor, usa-me segundo a Tua vontade, para a Tua glória. Porque é isso que o povo tem sede de Deus e da palavra de Deus. Vamos pegar com essa palavra: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, o trecho está falando, ninguém verá o Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. É um caso sério que tanta gente, isso é dentro das igrejas mesmo, que não consegue perdoar. Né? Tantas e tantas, muitas que vivem com mágoas antigas. Como o pastor mesmo disse, deixa Deus trabalhar, porque é só por Ele que a gente pode passar por isso. Né? Vamos ficar de pé. Irmã Elisete, faça uma oração pelo pastor Marcos, amém? Apresentando ele nas mãos do Senhor. Amém. Soberano Deus e eterno Pai. Pai, graças nós te rendemos pelo dia que passou, pela noite que se chegou. E nós estamos aqui, porque foi permissão do Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. Senhor, porque a vida te pertence, Pai, e o Senhor nos presenteou. Agora, Pai, também eu coloco a vida do pastor Marcos diante do teu altar. Que não seja ele a ministrar esse estudo, mas que seja o Espírito Santo a conduzi-lo, Senhor, esta palavra que ele irá trazer para a igreja. Que o Senhor venha, Senhor, falar aos nossos corações nessa noite. Que cada palavra que for falada aqui, Senhor, possa penetrar no nosso entendimento e na nossa alma. Supre as nossas necessidades, tanto material quanto espiritual, Senhor amado, porque o Senhor é poderoso. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que o Senhor é aquele que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Porque o Senhor abriu o mar vermelho para o teu povo passar. O Senhor levantou Lázaro da sepultura. Senhor, é nesse Deus que eu tenho crido, no Deus do impossível. E o poder da oração, Pai. A oração move o coração do Senhor. Que nessa noite o Senhor descortina as janelas dos céus e derrama, Senhor, o teu Shekinah aqui neste lugar. Que nós possamos sair daqui edificados, Senhor, com a tua palavra. Toma agora a vida do teu servo, que ele diminua para que o Senhor cresça, Pai. São essas bênçãos que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Irmãos, nós vamos na continuidade, na reflexão que iniciamos na semana passada, e o texto base é o mesmo que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. Pedro, ele fazia o seu primeiro discurso, e dentro do seu discurso, ali, como nos diz o capítulo 2 de Atos, cheios eles estavam do Espírito Santo, e quando Pedro toma a palavra, ele começa a ministrar, e ali tinha uma multidão, e diante da multidão, Deus ali fez um trabalho enorme no meio daquele povo. E o que nós estamos refletindo dentro desse discurso de Pedro foi justamente, ele termina o discurso dizendo: e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração. Estamos vivendo dias difíceis
difíceis aonde a nossa geração, irmãos, dos dias de hoje, tem sido difícil o convívio, mas existe toda uma diferença, né? Nós, como diz o compositor em uma das suas canções, o povo do mundo sofre com razão, mas o crente não sofre em vão, o crente tem o Consolador. Então nós temos o Espírito Santo, por mais que a geração esteja perdida e no ébrio, nós temos o norte e temos objetivo diante de Deus e da sua palavra. Amém. Glória a Deus por isso. Então a palavra que ele ali usou diante daquela multidão foi essa, eles fugirem. Por quê? Porque certamente aquela geração ela era tão corrompida como as dos dias de hoje, que certamente bem pior. Fizemos ali uma introdução e diante do que nós avaliamos, fizemos aqui uma observação sobre a geração perversa, trazendo para um diagnóstico do mundo, né? Do sistema ao qual o pastor Ema aqui estava falando, e aí nós lemos ali Isaías, terminamos ali em Isaías 5:20, e eu dou continuidade aqui dentro do que nós esboçamos aqui, né? Diz assim, dando continuidade, né? Nós tínhamos trabalhado a palavra escólias. A palavra escólias no grego ela quer dizer torta. E aí, irmãos, para nós guardarmos, a palavra escólias quer dizer torta, que quer dizer desalinhado, distorcido, e aí fora do contexto no que diz respeito à palavra, né? E eu digo que a nossa geração escólias, a nossa, que nós vivemos hoje, nós estamos tratando aqui da geração, nós não estamos tratando da igreja em si, irmãos, é do sistema que nós estamos juntos aqui, né? Vivendo no dia de hoje, que não tem como separar. Nós só seremos separados quando o Senhor buscar a sua igreja e tirá-la daqui, né? Aonde nós não estaremos mais aqui, e essa geração, não tenha dúvida de que essa geração que ficar aí depois da vida de Jesus é que vai sentir o peso de tudo aquilo que o Senhor falou na sua palavra, que sofreria depois do arrebatamento da igreja, né? Então a nossa geração escólias, que quer dizer como nós dizemos aqui, torto, totalmente distante de Deus, desalinhado, ela exalta o orgulho, relativiza a verdade e normaliza a dissolução da família. Se vocês pararem para observar, irmão, nós temos que ser bem abrangente em tudo que acontece, não só no meio cristão, mas no meio, principalmente hoje, que o que rege toda a sociedade diríamos que é Brasília, né? É o político, porque todas as leis saem dali, né? E nós já tivemos tantas dificuldades ali no Congresso Nacional, porque dali surgem as leis, e surgindo as leis nós temos que se submetê-las. Por quê? Porque nós, por vivermos num país que é totalmente democrático, nós temos que obedecer às leis do nosso país. E nós vamos chegar ao ponto, daqui a pouco, das leis que eles lá criam, de querer sobrepor aquilo que nós temos por regra de fé, que é a palavra. Não vai demorar muito para vir de uma forma bem clara e nós sentimos a pele. Sobretudo, eu posso dizer que não vai ser com tanta facilidade, porque eles teriam que mudar a Constituição, né? Então, mas hoje em dia o que eles mais têm feito é PEC, né? Que eles fazem lá um projeto de emenda constitucional, e nessa emenda eles fazem substitutivo, fazem alterações, e é beneficiado e prejudicado um ou outro. Então
bem verdade, aos poucos eles têm mexido na Constituição, né? Mas como eles falam que tem lá as leis que são pétreas, que não se mexe de forma alguma, então a discussão política ela é muito grande. Nós estamos falando de geração, irmãos, porque como eu disse, a nossa geração, ela se move de acordo com a liberdade que é dada a ela. Se nós voltarmos, eu por exemplo, eu sou mais jovem, mas eu lembro que na década de 80, a nossa polícia militar, ela tinha assim, uma autoridade sobre toda a criminalidade. Claro que se nós voltarmos na década de 80, ainda não tinha, diríamos que nós estávamos ainda debaixo de um sistema ditatorial, era uma ditadura, então os militares que tomavam conta. O pastor mesmo Gênesis que o diga, porque viveu essa época bem clara, né? Então, só que as leis eram assim, severas, não existia a libertinagem que tem hoje. Então o que acontece? Quando vem, criada, irmãos, é mudado o sistema, diríamos aí, parece que abre as portas aos erros, à libertinagem, à falta de respeito, e nós temos visto isso no dia a dia, irmãos. Hoje uma autoridade policial não é mais respeitada como era antigamente, e aí, irmãos, eu penso que o que está acontecendo é disso para pior. Então a geração escórias nos dias de hoje, ela exalta o orgulho, ela relativiza a verdade, normaliza a dissolução da família, porque o foco, parece que do inimigo, o foco é dissolver, é separar, é dividir a família, porque está ali, irmãos, e é interessante que se nós observarmos, aqueles que são mais conservadores, tem coisas que eles não aceitam de forma alguma dentro do âmbito familiar, porque isso vem lá de trás, os nossos pais nos ensinaram assim, e nós queríamos passar por sempre nossos filhos, mas hoje parece que isso caiu por terra. Então a geração atual, ela parece que esqueceu como foi lá atrás, porque os pais, eu conheço pais que não empregou seus filhos o que foi empregado a eles. Por quê? Porque meu pai era severo, porque meu pai cobrava isso, aquilo, então eu deixei meu filho à vontade. Eu conheço, que perdeu os filhos por conta desse pensamento. Deu muita liberdade, o filho fez o que fez e foi ceifado. E o que a Bíblia diz, né? Aos jovens, honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, que você vai multiplicar os seus dias, né? Então, tudo isso está envolto daquilo de enxergar a geração atual. Nós que conhecemos a palavra, eu acredito que nós não devemos mudar o nosso comportamento, e nós temos que andar no crivo da palavra, sempre estar baseando na palavra, seja a educação familiar, seja por onde passarmos, nós temos que fazer como o apóstolo João disse, né? Se você diz que está nele, deve andar como ele andou. É difícil, não tenha dúvida, mas esta é a vontade do Senhor, quando é dito sobre separação, né? Porque a santificação que foi dita aqui, é nós separarmos do sistema, e isso provém de nós tomarmos uma atitude diante de Deus, e aí a graça da parte de Deus dá que a gente venha vencer, né? Então, se nós pegarmos aqui dentro do que nós estamos observando, porque o que nós estamos observando aqui é justamente o que, irmãos, esse primeiro ponto, o diagnóstico do mundo, uma geração perversa. Aí, nós vamos observar aqui como Paulo advertiu, como seria a geração do nosso tempo. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, nós conhecemos muito bem, nós estamos embasando, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5, se você tiver aí, pastor Welles, pode colocar na tela. Olha o que ele diz. Então nós conhecemos muito bem, né? Do 1 ao 5, olha o que ele diz, irmãos. Nós poderíamos dizer que nós estamos vivendo os últimos dias, ou tempos, vamos lá. Sabe, porém, isso,
que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, nos últimos dias. Então, parece que nós estamos dentro dele, né? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Fecha. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. Percebe que a mensagem de Pedro é: foge dessa geração. E Paulo vem e mostra a característica ao qual essa geração vai estar revestida, e ele diz: destes afasta-te. E aí eu vou ser bem incisivo, irmãos. Afasta-te de que forma? Eu não vou me aproximar, não vou me encostar, porque vai contaminar. Afasta-se de copiar o que eles fazem, de caminhar com eles, mas sempre estando com eles, seja aonde for, e essa porta tem que estar sempre aberta para eles entrarem aqui e ouvir a palavra e serem libertos. Então, o que nós temos que fazer? Afasta-se da conduta deles, mas se aproximem para mostrar que Jesus é Cristo, é Senhor e é libertador. Porque outrora, se nós lermos tudo que está ali, nós tínhamos algumas daquelas características, não tenha dúvida disso, tínhamos, e temos que estar atentos para ver se nenhuma delas ainda hoje tem lugar nas nossas vidas, porque a coisa é muito séria, né? Então, a nossa geração, ela está assim, desta forma, né? Totalmente distante de Deus. Mas qual é a função da igreja? A igreja do Senhor, irmãos, ela me alcançou como alcançou a cada um de nós. Porque quem é que nos alcança? Deus, na pessoa de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, através da igreja, através de nós, essas pessoas serão alcançadas. Eu fui alcançada pela igreja, mas quem usou a igreja? Deus, repito, na pessoa de Jesus, pelo seu sacrifício, e convencido pelo Espírito Santo, Deus usando a sua igreja. Então a igreja tem uma grande, ela tem um grande papel nessa ação. Ela tem que estar atenta para ser instrumento de fato nas mãos do Senhor no momento certo, nesta geração perversa, nesta geração escórias, nessa geração torta, né? Então, como é a nossa geração escória? Como a nossa geração escória, ou seja, torta, está hoje? Vamos lá. É torta hoje, vamos dizer, no ego, ela no culto ao eu. Olha que eu estou falando de geração, estou falando da igreja. Culto ao eu. Então, se você pegar as pessoas, tudo primeiro para mim, eu, para depois qualquer outro. Então, tudo para pessoas. Vocês percebem que hoje existe muito, tem muitas pessoas que hoje elas vivem debaixo da... a internet se tornou algo que deixou as pessoas doentes, né? Então as pessoas precisam estar em evidência na internet ostentando. Às vezes a pessoa não tem o que comer, mas ela está ostentando no restaurante, ela está ostentando no shopping e colocando para todo mundo ver. Então, o culto ao ego, sabe? Não, eu tenho que mostrar, eu tenho que estar por cima, e às vezes ela não tem nada. Então, isso é perigoso, é o que está acontecendo com essa geração. Se você for para a internet, existe uma briga geral hoje nas redes sociais. Nós temos que aproveitar as redes sociais para evangelizar, nada mais. Mas o que eu percebo, irmãos, e nós podemos perceber isso, é o que está numa crescente gigantesca. E tem gente que, se for tirado eu fico observando, irmãos, que se nós tivéssemos uma guerra cibernética, pastor Wesley, e os nossos satélites fossem atacados, muitas pessoas morreriam. Elas não suportariam ficar sem internet. Mas como é que
irmãos, tem pessoas que não conseguem, ela não sobreviveria, porque vai ficar meio que. E a internet hoje ela faz parte da mesa das pessoas. Então, eu fico observando, irmãos, como que nós temos um instrumento grande para poder usar, e é ele quem muitas das vezes, eu vou usar a palavra genérica para todos, é ele que nos usa. Então nós temos que ter muito cuidado para ter o domínio, né? Porque quando a gente fala de domínio, irmãos, nós, possivelmente, eu acredito que somos os únicos, que é a igreja do Senhor, que temos a condição de aflorar o domínio próprio, porque está lá, uma das características do fruto do Espírito, domínio próprio. Então nós temos como dominar a nós mesmos, e falar assim, não, calma, parou. Já essa geração, já as pessoas não conseguem, por isso que eu estou dizendo, se houvesse uma guerra, e irmãos, e perdêssemos um sinal televisivo, de internet, pode ter certeza, nós íamos ter um colapso nessa geração dos dias de hoje, né? Então, ela é torta no ego, culto ao eu, que é o narcisismo, e ao prazer individual acima de tudo. Então as pessoas, elas querem, vocês já ouviram alguém falar aí, sextou, para quem trabalha em sextou. Aí quando alguém fala para mim que sextou, eu falei sábado e domingo, porque amanhã eu trabalho, domingo eu descanso, não mudou nada, depois vai ser mudado, então não muda nada. Mas eles falam que sextou por quê? Porque eles têm as atividades da sexta-feira, que é perder o tempo, é beber, bagunçar. Então sextou, eu falei, para mim não mudou nada. Vai sabadar amanhã porque eu trabalho, às vezes vai domingar porque eu trabalho, então não muda nada, é um dia após o outro, não muda nada de nada. Mas eles têm esse adjetivo justamente por quê? Porque são dias marcados para poder buscar, irmãos, o prazer, a alegria carnal acima de tudo. Essa é a geração, né? É torta na verdade. O relativismo, onde cada um tem a sua própria verdade e os valores absolutos da palavra são rejeitados. Eu fiz questão de notar aqui, irmãos, esse negócio de que ela é torta na verdade, e quando a gente fala do relativismo, se vocês observarem, hoje tudo é relativo. Eu vou dar um exemplo para vocês do que quer dizer relativo, né? E isso é o que está empregado hoje nessa sociedade. Vem lá dos grandes, os poderosos, que são quem manda no país são os políticos através dos empresários, e aí esbarra em toda a sociedade nessa geração. O relativismo é uma corrente filosófica que nega a existência de verdades, valores morais ou padrões de conhecimento absolutos e universais. Para essa visão, o que é considerado verdadeiro, certo ou belo depende sempre do contexto cultural, histórico, social ou da perspectiva do observador. O significado de relativismo. Então, quais são os principais relativismos? Então, tem o moral, que ele faz o quê? Afirma que o certo e o errado não são fixos, variando conforme a cultura, a época ou o indivíduo. Tem um relativismo cultural, que esse é para mim um dos mais perigosos, né? Defende que os hábitos e valores de uma sociedade devem ser compreendidos dentro do seu próprio contexto, sem hierarquia ou julgamento externo. E aí, daqui para frente tem um monte de coisa. Então o relativismo, irmãos, é algo assim que, não, isso aí faz parte, não se preocupa não, é assim mesmo. E não é, porque nós temos valores a observar, a seguir e a trabalhar por eles, né? Então, é torta na verdade. Repito, onde o relativismo, cada um tem a sua verdade. Então, cada um tem não, eu acredito assim, eu penso assim, pronto, acabou. E os valores absolutos da palavra são colocados em segundo plano. É o perigo, né? Então,
ela é torta nessa verdade, é torta nos relacionamentos descartáveis, superficiais, baseado no interesse. Então, se pegarmos hoje, irmãos, esse negócio de relacionamento, né, descartável, superficial, baseado no interesse, é como vive essa sociedade. Se tem muitos crentes aqui não, né, que gosta de novela, né, e aí se pegar as novelas, vai ver que a atriz tal estava casada com um ator tal, agora está casada com outro, que casou com outro, que casou com outro. Então é aquela salada, samba do crioulo doido, como diz aí fora, irmãos, e você não sabe quem é quem. Por quê? Porque eles estão tortos nos relacionamentos. Já nós temos qual a visão? A visão de que, e olha que nós somos retrógrados, nós somos atrasados, nós estamos fora de contexto, segundo a visão deles, mas nós estamos perto de Cristo, obedecendo a sua palavra. Glória a Deus por isso. Então, para eles, porque às vezes, Abigail, às vezes quando eu chego e falo assim, olha, eu tenho 36 anos que eu namoro, só que esses 36 anos eu contraí um namoro dentro de um bom relacionamento, um noivado e um casamento. Nós temos 36 anos. E aí, as pessoas, eu falo assim para as pessoas, claro, eu sou o mais novo aqui, viu, irmã Alzira e Osias. Então, você começou a namorar ontem, então faz muito tempo. Mas por que é isso? Porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Então, o que acontece? As pessoas ficam espantadas, mas como pode? Porque as pessoas que nós conversamos hoje no nosso cotidiano, já casou, separou, mentiu, enganou, traiu. Então, irmãos, ela é torta nos relacionamentos. E nós não, nós primamos pela palavra, pelo aquilo que Deus deixou para que nós seguíssemos. E nós seguimos com muita alegria e satisfação, irmãos. E isso é muito bom. Eu e minha esposa temos uma facilidade de relacionamento, graças a Deus. Nós temos um pacto, irmãos. Nós vamos separar um dia, não tem dúvida. Mas quem vai separar-nos? A morte. Ou vai ela ou vou eu. E nós temos até aí às vezes um pensamento, e aí, será? Não sei. Eu penso, irmão, me permita aí, possa ser que eu queime a língua ou alguma coisa assim, não sei como é que é dito. Eu até falo para a filha, eu não sei não, viu? Eu acho que se você for embora eu vou me tornar eunuco. Porque olha, eu vejo as mulheres hoje, irmãos, elas batem o pé para o marido, faz e acontece. Eu falei, que eu vou uma dor de cabeça, nada. A minha, nós trabalhamos num consenso, igualdade ali, um respeitando o outro. Imagina, Deus não deu, não, deixa, se Deus quiser eu vou embora primeiro, não quero ter essa dor de cabeça, porque, irmãos, realmente não é fácil. Claro, no meio cristão não é assim, né, irmão? No meio cristão é diferente, né? Não sei, mas uma coisa é mulher e homem, vem tudo do gênero ao qual foi criado no Éden. Agora, o que muda o caráter da mulher e do homem? É a palavra. Se tiver na palavra, não existe isso. Mas eu tenho falado para ela, não sei não, eu acho que eu me tornaria eunuco, porque eu tenho tido medo. Por quê, irmãos? Porque eu vejo às vezes na condução, a mulher vai para cima do homem e vai na porrada mesmo. Eu falei, o quê? Eu entro na condução, fico ali, não quero nem saber que existe alguém, daqui a pouco eu saio e vou embora. Porque hoje está um negócio, está difícil, irmãos. Aí fora está difícil. Nós temos que ter muita graça e sabedoria para viver aí fora nos dias de hoje. Mas Deus nos dá, não tenha dúvida que Deus nos dá essa graça. Então, essa geração é torta nos relacionamentos descartáveis, superficiais e baseados sempre no interesse. E se vocês observarem o que está escrito em Filipenses 2,15, nós fomos chamados da parte de Deus para quê? Então, Filipenses 2,15, olha o que diz, irmãos, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis, olha que coisa tremenda, como astros no mundo. Olha a responsabilidade e o chamado de Deus para as nossas vidas. Resplandecer como astro, algo que, vocês são a luz do mundo, então vocês têm que chegar e resplandecer aonde? Na onde há uma geração corrompida, fazer totalmente a diferença. Então Deus nos chamou com esse propósito, irmãos, e com essa
responsabilidade, porque a geração de hoje ela está assim, totalmente fora da vontade de Deus. Vou para o segundo ponto. O segundo ponto, irmãos, aqui nós vamos ver o peso da mensagem de Pedro, né? Ele começa a testemunhar e depois a exortar, né? O texto diz que Pedro testificava e havia urgência e verdade na sua voz. Ele não pregou para entreter. A palavra de Pedro naquele discurso, irmãos, não foi a mensagem para entreter ninguém. Foi algo que igual o pessoal coloca aí às vezes na internet, igual Tramontina, né? Cortou na hora, e o efeito foi imediato, né? Então, ele não pregou para entreter, ele pregou para o povo se converter, porque a mensagem tem o poder da conversão, porque se a mensagem ela for de Deus, o Espírito Santo convence e converte a pessoa, claro, no seu tempo certo, porque não tenha dúvida que há um incômodo quem ouve a palavra de Deus, porque ela é assim, né? Ela tem esse poder de convencimento para trazer a pessoa à conversão, né? Pedro apresentou fatos e provas da ressurreição de Cristo. Então, se pegarmos a mensagem de Pedro, ele começou a mostrar Cristo para aquelas pessoas que estavam ali, dos que conheciam o contexto, diríamos aí, do Torá. Não tenha dúvida de que lembrou, porque ele citou na sua mensagem ali, ele citou o Salmo 16 e o Salmo 110. Coloca no Salmo 16 para a gente fazer uma leitura, que nós vamos ver que Pedro usou esse salmo para introduzir a sua mensagem. Olha o que ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença, mas aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que se apressam a fazer oferendas a outros deuses, e não oferecer as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, e do meu cálice tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou, até as minhas entranhas me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que os seus santos vejam a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença, há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, se você pegar esse salmo, que foi o Salmo 16, você vai ver ele introduzido dentro daquele discurso, daquela mensagem de Pedro, aquela multidão, e certamente aquilo foi trabalhando ao coração deles, né? Da mesma forma, o Salmo 110, ele também usou esse salmo, porque, irmãos, se vocês observarem as ministrações tanto de Jesus quanto a dos apóstolos, as cartas do apóstolo Paulo, todas elas têm base no Antigo Testamento. Eles buscavam o conhecimento que eles tinham lá, e certamente pela revelação da palavra, eles introduziam nas suas cartas, nas mensagens que eles tinham para entregar às igrejas. Por isso que existe uma conciliação enorme entre o Novo e o Antigo Testamento, né? Então, diríamos que poderíamos fazer uma aplicação para o dia de hoje, né? A igreja moderna,
no caso agora a gente falando de igreja moderna, precisa parar de negociar a mensagem. Percebamos que aquela mensagem, ela não foi para a igreja, mas foi para aqueles que se tornaram devido a acreditar e receber, porque é interessante que eles receberam. Se vocês observarem onde nós lemos no capítulo 40, no versículo 40 do capítulo 2 de Atos, o 41, olha o que diz. 2:40 é a nossa base, né? Olha o que diz o 41, para nós não esquecermos. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Muitas das vezes nós focamos só ali, né? Quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas na mensagem de Pedro. Mas de sorte que foram batizados e de bom grado receberam a sua palavra. Saíram dali, já foram para o batismo, foram batizados. 3.000 almas. Nasce uma igreja com 3.000 pessoas. Agora tinha que vir o quê? É interessante que aqui primeiro veio a conversão, o batismo, para depois os discipulados. E aí eles começaram a ser discipulados para saber de fato de quem Pedro falaram, e trazendo à memória deles que eles estavam ali e participaram da morte de Jesus. E aí eu volto a dizer que a palavra foi tão forte, irmãos, olha, nós estamos trabalhando o discurso de Pedro, a palavra foi tão forte que bateu um peso no coração deles quando nós lemos o 37. Vem no 37, pastor Wesley. Então, e ouvindo eles isto, o discurso de Pedro, compungiram-se em seu coração. Então, eles sentiram, né, o peso, a responsabilidade que eles tinham, porque Pedro começou a dizer: vocês participaram da morte dele. Aí eles sentiram o peso que eles fizeram e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E aí Pedro deu a receita para eles. Então percebe que veio um arrependimento, e disse-lhes Pedro, porque veio o arrependimento na fala deles. Aí Pedro deu a clareza: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus em remissão de pecado, e recebereis o dom do Espírito. Então, irmãos, eu pego essa fala para embasar naquilo que nós temos aqui por escrito. O texto diz, ou seja, a igreja moderna precisa parar de negociar a mensagem para agradar o mundo e os seus ouvintes. O evangelho não é terapia de autoajuda. Irmãos, é interessante, às vezes parece que nós estamos vivendo, nós, quando digo irmãos, eu quero englobar a igreja, porque nós não estamos distantes disso de maneira alguma, e nós jamais seremos melhor que alguém, estamos todos juntos. Verdade. E me faz lembrar, irmãos, que quando alguém quiser se excluir, eu lembro de Daniel, que quando ele orava, ele colocava-se no meio também. Na sua oração, ele mostrava o erro do povo e ele se colocava no meio. Então, mesmo orando 3 vezes ao dia, dentro de um rito que ele sabia que era o que chamava a atenção de Deus, era um rito que eles tinham, mas ele se colocava como miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele se colocava dessa forma. Então nós estamos no bojo, nós precisamos dentro do bojo fazer toda a diferença, agir de forma diferente. Então, irmãos, às vezes parece que a mensagem ela é para massagear ego, ela é para agradar as pessoas que visitam e os seus ouvintes local, e não é isso. E aí, irmãos, me faz lembrar, e todos vocês aqui, da grande polêmica da internet nos últimos dias. Oh, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque a gente vê que o homem é falível, né? O homem é falível, então não cabe julgar ao homem pela sua conduta, suas falas. Ele mesmo se embaraça. Percebe que o homem, eu não vou falar nem quem foi, o que foi, porque vocês sabem, ou têm que saber. Então o que acontece?
Alguém compõe uma verdade e alguém se incomoda com a verdade e fala que aquilo é lixo. Irmãos, eu duvido que alguém vai ser contrário a uma mensagem cantada daquela. Eu acredito naquele dia. Porque pararam de falar do céu, Jesus. Eu acredito que um dia a Abigail vai rasgar o verbo aqui com esse cântico. Deus, ajuda-nos, ó Pai. Como nós precisamos, irmãos, como nós precisamos. E aí você vê uma pessoa, sabe, de uma envergadura enorme no país, em especial em São Paulo, fazer o que fez, mas aí ele vai catar os cavacos do que ele fez, não tenha dúvida, porque é como, parece que ele colocou a mão no vespeiro. E eu louvo a Deus, irmãos, porque é nesse momento que mostra que existe uma igreja despertada. Porque quem se incomoda é porque tem comprometimento, tem compromisso. Fala, não, calma aí, porque pararam de falar de fato. E aí, irmãos, eu entro na seguinte forma: a igreja moderna, ela precisa parar de negociar mensagem para agradar o mundo e os seus ouvintes. Ela tem que mudar, ela tem que pregar arrependimento, ela tem que pregar, irmãos, de fato, que existe um céu, existe um inferno. O pastor Jesus estava falando aqui ainda agora do inferno, bem de forma incisiva, e é isso, morreu sem Cristo no inferno, não tem como. Alguém tenta às vezes não querer tocar muito no assunto, para não assustar o plenário. Jesus nunca teve preocupação de assustar o plenário, ele vinha com a verdade. As maiores verdades de Jesus está no Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 e termina no 7, para começar o 8 de Mateus. Está ali as maiores verdades que Jesus pegou para a multidão, e ele não massageou o ego de forma alguma, ele foi claro. Então, irmãos, por que nós temos que ser diferente? Então eu digo, não seja, eu não serei, porque eu não tenho que agradar família e nem ninguém. Eu tenho que buscar fazer a vontade de Deus, ponto. Porque eu sei da onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Isso nós temos que ter convicção. Para onde iremos? Quando Pedro fala assim, irmãos, eu muito me assimilo. Quando Pedro fala assim, Senhor, aí às vezes alguém confunde o texto. Quando Jesus pega os discípulos e ele coloca todo mundo à prova, tem lá um monte, coloca todo mundo à prova, olha como é que Jesus, é por isso que eu amo Jesus, olha a ousadia. Ele falou assim, se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, não tem parte comigo. Calma aí, esse homem é o que? Um canibal? Olha o pensamento das pessoas. Estavam tanto tempo ouvindo o sermão, ouvindo Jesus multiplicando os pães, dando comida, dando Bíblia. Aí Jesus falou assim, parou, chega de comida, agora se vocês não comerem da minha carne e do meu sangue, não tem parte comigo. Foi todo mundo embora. E é isso, irmãos. Se houver uma mensagem verdadeira, as pessoas vão embora. Agora, sabe o que Jesus fez? Sobrou 12. Vocês não querem ir embora também, não? Aí só um teve a coragem de falar, sempre o ousado Pedro. Aí Pedro não falou para onde. Pedro fala assim, para quem iremos, se só tu tem palavras de salvação? Então, irmãos, Pedro ele chegou a dizer, para nós não errarmos, porque às vezes nós temos o costume de ler certo e falar errado. Nossa, para onde iremos? Não é para onde, é para quem. Quando ele fala para quem, onde tem outro Messias, onde tem outro profeta, onde tem outro pregador que tem palavra de salvação? Não tem. Então ele diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Só Jesus tinha a palavra de vida eterna. Todos os homens que passaram nessa terra aqui morreram, foram sepultados com as suas promessas. Irmãos, mesmo com as suas palavras, eles não tinham palavras de vida eterna, e eles mesmos pereceram. E aí eu admiro essa observação, indagação de Pedro. Para quem nós iremos? Para quem? Se só Jesus, irmãos, tem palavras de vida eterna. Louvado é o Senhor por isso. Então, irmãos, nós não devemos ter dificuldade de pregar a palavra. E aí quando eu falo isso, são todos nós. E quiser a Deus que seja ela uma igreja tradicional, uma igreja pentecostal, uma igreja meia-meio, mas que todos pregassem essa palavra,
que aí nós teríamos libertação, teríamos cura, teríamos salvação, porque quando a palavra é pregada de forma genuína, existe, irmãos, um trabalho de Deus na vida dos ouvintes, como dentro do discurso de Pedro, que foi imediato. Mas fala para mim, qual é a diferença daquele momento que eles estavam cheios do Espírito Santo para os dias de hoje? Se o mesmo Espírito está em nós hoje, se o mesmo Espírito, irmãos, toma o pregador no plenário de 4, 5 mil pessoas, e às vezes, em vez de pegar um plenário de 4 mil, 5 mil pessoas e pregar a verdade, eles tentam interter, porque está aqui, nós não devemos agradar as pessoas, irmãos, com aquelas mensagens que vêm a massagear o ego, e se pregar, porque não tenha dúvida que ali vai ter pessoas que vai ser tocada pelo poder de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem poder, irmão, de transformação. Mas a geração de hoje, irmãos, infelizmente, ela leva a igreja a ter uma visão diferenciada, a ponto de, vai mais devagar, vai mais leve. Afinal de contas, para a gente manter os palácios, para manter os carros importados, avião, apartamento dos presidentes, dos líderes, o que acontece? A gente precisa dos dízimos, e eles têm um sistema, pastor James, que nós conhecemos, que é totalmente psicopal, aonde eles ajuntam todo o dinheiro, e aí eu fico às vezes pensando, que coisa maluca, irmãos. Meu Deus. Pastor James, aqui nós temos arrecadação tão pequena, e o pastor James aqui abre os livros e fala, tem gente que aqui fala, mas para que relatório, para quê? Pois é a transparência. E esses homens, esses líderes dessas igrejas vantajosas, gigantes, eles ajudam valores, e eu queria ser, sabe o que, pastor? Uma mosca, para ir lá na secretaria deles, para saber qual o número da conta que está sendo depositada, as ofertas e os dízimos, porque não é possível que está isso tudo no CNPJ da igreja. Mas se está, por que esses homens têm avião, tem carro, tem apartamento de cobertura nos Estados Unidos? De repente eles têm um salário bom, mas parou por aqui, irmãos, porque eu não quero dar nome de forma alguma, porque aí vai entrar no contexto que nós estamos estudando no domingo, que seria falta de ética. Eu não quero ter falta de ética de forma alguma, mas é o que é visível hoje, irmãos. Então, o que acontece? Nós temos, irmãos, que como nós ensinamos aqui numa outra feita, nós temos que estar sempre, a palavra não foge agora, contente, ou seja, contente de contentamento, se satisfazer com o que tem, não querer juntar tesouro aqui às custas de ministério, às custas de recurso. Então, graças a Deus, irmãos, nós não temos esse problema aqui, isso nós louvamos a Deus, mas é o que muito acontece hoje. Mas não tenha dúvida de que cada um dará conta de si mesmo pelos seus atos. Então, às vezes, sabe o que acontece? Por que não há a mensagem e o discurso de Pedro? Porque, imagina, em vez dessas 3 mil almas virem e ir embora, porque o povo, irmão, está tudo assim, o povo, agora eu digo dentro da igreja, está tudo assim, meio que lá, meio que cá, meio que lá, meio que cá. Então, se vir e pastor parece que se converteu, vou embora que não é por aqui não, porque nunca foi assim. Então vocês percebem que hoje não vai devagar. Então, a bem da verdade, irmãos, quem sustenta a obra é Deus. É verdade. Quem dá condição para a obra crescer e prosperar é Deus. Agora, o mau uso é responsabilidade de quem faz, mas Deus, ele sempre sustentou a sua obra. Por isso que nós falamos a sua obra, e razão essa ao qual nós estamos hoje no século 21, uma igreja em expansão gigante, e digo que próxima, ou seja, perto de ser transladada daqui, porque parece que o evangelho já se apregoou, se expandiu, irmãos, até nos países fechados, não tenha dúvida que tem entrado. Então, irmãos, eu não vejo dificuldade daqui a pouco de Jesus, de repente, a trombeta soar. Então vamos lá, precisamos de coragem para pregar o arrependimento. Se a nossa mensagem, olha que interessante isso aqui, irmãos, se a nossa mensagem não confrontar o pecado da nossa geração,
Nós não estamos pregando o mesmo evangelho que Pedro pregou. Se a palavra de Deus que pregamos hoje não confrontar o pecado, irmãos, sabe uma coisa? Está faltando alguma coisa grande aí. Então a palavra, a mensagem, ela tem que confrontar o pecado. Se a pessoa estiver no pecado, a palavra vindo da parte de Deus, ele vai falar assim: meu Deus, será que ele está vendo a minha vida? Eu estou aqui todo. E sabe o que ele vai fazer? Vai se arrepender e vai se converter. Porque quando Deus fala, irmãos, a carne treme de medo. E aí eu digo que não é nem medo, é o temor a Deus. Porque Deus não é. Porque Deus, irmãos, como diz a palavra, Deus ele é amor, mas também ele é justiça. Porque muitos falam fogo consumidor de fato, mas Deus é justiça, ou seja, ele é justo. Ele não vai deixar de forma alguma, irmão, o inocente sair devendo, ou quem deve sair inocentado. Não tenha dúvida que a justiça de Deus, ela vai ser empregada no momento certo. Eu passo para o próximo tópico e vou tentar encerrar, irmãos. É que o negócio é muito bom, muito gostoso, irmãos, e é alimento para a alma. Eu quero dizer para vocês aqui que quem mais ganha com esse tipo de estudo, irmãos, não tenha dúvida disso. Eu saio daqui, vocês não sabem como é que eu saio edificado. Parece que eu estou pregando para mim, irmãos. E aí sabe o que acontece? Eu lembro de tudo no meu dia a dia. Obrigatoriamente, no meu, irmãos, convívio com Deus, o próprio Espírito Santo está sempre ali, ó. Eu que pense escorregar para a direita, para a esquerda, que ele me leve. Então quer dizer, irmãos, Deus, ó, o salmista diz: o Senhor de Israel está conosco. Aleluia. O Deus de Jacó, irmãos, ele sempre será o nosso refúgio. Então ele está conosco. Então eu sou o que mais me alimento disso aqui, porque isso aqui, irmãos, é aquilo que nós dizíamos por esses dias: tesouro em vaso de barro. O vaso não vale nada, por isso que foi feito de barro. Mas o tesouro é a mensagem e a presença de Deus dentro do vaso. O que vale o vaso? Nada. Mas eu vou dizer uma coisa: carrega preciosidade, a presença e a palavra de Deus. E essa não pode sair da minha vida, nem das nossas vidas, de maneira nenhuma. Louvado é Jesus. O ponto 3, para nós caminharmos ao encerramento, a resposta requerida, né? Ele diz: salvai-vos dessa geração, né? Então, o poder de decisão. O que ele quer dizer? Permitam-se ser salvos. Porque quando ele diz salvai-vos dessa geração, não é que eles vão se salvar, permitam-se ser salvos, porque estava chegando uma palavra de libertação para a vida deles. Então eles iriam alcançar a graça de serem libertos e salvos daquela geração. Então permitam-se ser salvos. A salvação, para nós entendermos dentro do contexto que nós estamos falando, salvar-os da geração, parece que dá uma conotação de que quem vai se salvar são eles mesmos. Então vem o esclarecimento: a salvação vem 100% de Deus, é passiva, sofremos a ação do Salvador, mas nós temos a responsabilidade de aceitar o resgate do sair do poço. É um imperativo que exige uma atitude: salvai-vos. Então depende de aceitar essa salvação. Por isso que a palavra diz que eles de bom grado receberam e foram batizados. Então, quer dizer, recebeu de bom grado é como que recebeu a mensagem e não tenha dúvida que alcançou a salvação, né? Vamos lá. A salvação é uma obra, e aí nós conhecemos muito bem o texto e o contexto, é uma obra exclusiva da graça de Deus, Efésios 2:8, aonde nós conhecemos de cor, né? Mas exige do homem uma resposta de fé e submissão voluntária. 2:8, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí o 9,
não vem das obras. Eu uso muito esse texto aqui, irmãos, para quando eu estou evangelizando, né? A gente faz um evangelismo, às vezes meio que individual, meio que explosivo, perguntando para a pessoa se ela morresse e se chegasse no céu, fosse perguntado por que você deveria entrar aqui. Aí a pessoa vem e começa a enumerar. E aí você pode usar esse texto aqui para fazer um evangelismo exclusivo. De que forma? A graça é dom de Deus. Aí quando vem aqui, aí a pessoa começa a justificar, porque o incrédulo, o indouto, aquele que não conhece Jesus, ele vai querer se auto-justificar. Mas eu dei esmola, eu fiz bem ao próximo, eu não dei trabalho para meus pais, não matei, não roubei, então eu acredito que eu sou salvo. Aí diz aqui, não vem das obras. Que coisa, irmãos, para que ninguém se glorie. Porque imagina se viesse das obras, eu penso que ia sentar lá, esse cara que é perturbado aí, o Bill Gates, esse que tem o mundo na mão, que já tem $1 trilhão de dinheiro na mão, que quer ir para Marte, para todo lugar, esqueci o nome dele, se vocês conhecem. Esses homens sentariam na primeira cadeira, porque eles fazem obra, eles fazem a obra social. E eu vou dizer, irmãos, eu vou parar por aqui porque eu não quero passar do horário. Vocês sabem que eles fazem a obra social? Todos eles. E eu vou dizer para vocês, todo mundo que ganha dinheiro, muito dinheiro, faz obra social. Cantor famoso, ator famoso, eles fazem obra social. E eles se justificam. E aí eu digo, sabe por que eles fazem obra social? Eles pegam a fortuna deles. Diante da fortuna deles, se o governo dá uma brecha da seguinte forma: eu pego X valor na minha declaração de imposto de renda e invisto no social, e aquilo retorna para ele. Então, do mesmo jeito que ele faz para o social, quando ele vai declarar o imposto, aí ele vai ter que devolver para o governo X valor, ele não devolve porque ele deu lá na obra social. Então, quer dizer, ele declara, mas não precisa pagar para o governo aquele valor todo dia, ou seja, eu dou lá e tomo cá. Quando eu descobri isso desses homens, eu falei, esses homens são inteligentes, por isso que são ricos. Por isso que o rico é rico, irmãos. E sabe por que o pobre é pobre? Porque ele ganha e gasta. Não fica com nada, ele gasta. O rico é rico porque ele sabe fazer riqueza com o seu dinheiro. Mas se nós tivermos poder menor de aquisitivo, não se preocupe, quem nos sustenta é Deus. Isso aí é para a geração, para nós não. Para nós o nosso sustento é Deus. Então, irmãos, eu fico pensando, voltando lá naquele versículo do 2:8, e aí tem o 9, eu fico pensando, irmãos, e repito, se a salvação fosse por obra, nós seríamos misericórdia, São Miguel seria o último da fila, se entrasse na fila, porque não ia ter nada. Então, irmãos, o Senhor fez isso para confundir o homem e para mostrar onde está a verdade. Então não vem da obra para que ninguém se glorie. O 9, não vem das obras para que ninguém glorie. O 10, porque somos feituras suas, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, a boa obra que nós fazemos, ela faz parte do curso ao qual nós trilhamos, focando o norte. Então, nós não fazemos porque, como é que nós poderíamos dizer, irmãos, nós não fazemos porque vamos buscar ou alcançar alguma coisa, nós fazemos porque já temos o objetivo maior, que é a salvação, que é a comunhão com Deus. Então nós fazemos com alegria, sem se preocupar com o retorno. Então, irmãos, fechando dentro do horário, irmãos, a salvação, fica claro que ela é uma obra exclusiva da graça de Deus. Amém. Mas exige do homem uma resposta de fé e submissão voluntária. Então, fé. Mas como que o incrédulo e o indouto vai ter fé? Ele vai ter fé quando ele ouvir a palavra. E se ele ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso aconteceu com cada um de nós. Chegou a fé, agora ele tem que ser submisso de uma forma voluntária ao quê? A palavra de Deus. E ele entrou num contexto de uma instituição, uma igreja, ele tem que se submeter, ele não tem que chegar lá e mudar o sistema, ele tem que se submeter, e ali ele tem a palavra. Se aquela igreja estiver de fato ministrando a palavra, ele tem toda a liberdade de permanecer ali, e tem a graça de Deus para saber se ali existe verdade ou não, porque o Espírito que nós recebemos é o Espírito
da verdade. Deus estende a corda do resgate, mas cabe a nós, ou seja, cabe a todos segurá-la. Então ele lançou a corda do resgate, segura. Alguém canta aí, que não é uma música cristã evangélica, segura na mão de Deus e vai. Ah, se eu estivesse segurando na mão de Deus, eu estava no inferno porque ele escorregar e ir embora. Mas ele segurou na minha, ele segurou a nossa, e tem nos sustentado até o dia de hoje, irmãos. Então, se um dia você, assim, porque lá na nossa infância nós ouvíamos muito isso, né? Um negócio que não tem contexto bíblico. Segura na mão de Deus, não tem nada a ver com a palavra. E aí começa, nós estávamos perdidos. Se tivéssemos segurando a mão de Deus, eu estava perdido. Porque imagina, eu estou segurando, vai chegar a hora que vou cansar, vou soltar, vou escorregar e vou embora. Mas se ele estiver segurando a minha, ele jamais vai soltar. Então, irmãos, essa música não tem nada a ver com a gente, não. Ela é uma música do segmento religioso, não tem nada a ver com a palavra, não. Deus abençoe os irmãos. Na semana que vem nós daremos continuidade, porque apesar que sobrou pouca coisa, irmãos, mas eu gosto de respeitar o horário. E eu digo, irmãos, é alimento para nossa alma, o remoer a palavra de Deus todos os dias da nossa caminhada. Não é só no culto de ensinamento, na escola bíblica ou no dia a dia, é remoer a palavra, viver a palavra, porque certamente daqui a pouco a palavra vai se cumprir de uma forma plena nas nossas vidas. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Bem, Deus. irmãos, Amém. graças a Deus. O pastor Marcos é jovem, né? Mas eu que venho lá de trás, essa música era muito cantada. Foi um cristão que fez, era sucesso essa música. Mas alguém uma vez fez essa colocação que o pastor fez, segurar na mão de Deus. Eu estou de acordo. É o Senhor que segura a nossa mão, né? Mas foi sucesso, é do tempo 60, 70, a gente estava sendo meio, hoje chamado gospel, né? Mas ficou lá, nunca mais se cantou, porque de fato o certo é pedir que o Senhor segure as nossas mãos. Ela tem uma das estrofes, fala que a Maria vai te acompanhar se você segurar na mão de Deus. É que a gente não cantava essa estrofe, essa estrofe tem nessa música. A Maria vai te acompanhar, a mãe de Deus. Dê misericórdia, né? Amém, irmãos? Vamos guardar essa boa palavra. Você que nos acompanha, Deus abençoe, que vai nos ouvir amanhã na mensagem matutina, com certeza vai ser abençoado. Irmãos, eu vou precisar de separar, irmão Zé Carlos, se os irmãos puderem ajudar, todas as cadeiras pretas, deixar aqui, que vão vir buscá-lo, deixar aqui, tá bom? Que amanhã o Celso vem logo depois do trabalho levar lá para o Parque Paulistão. Então, vamos orar pelo nosso trabalho. Deus, se quiser, vai ser uma glória muito grande. Amém. E com certeza o Senhor vai usar os seus servos. Eu vou dar as mãos para esse trabalho. Eu espero todos vocês lá. Não é isso? A igreja de São Miguel Paulista vai ter uma oportunidade e eu gostaria de ver toda a igreja lá. Vamos ver se nos esforçamos de estar lá. Amém? Vamos de pé agradecer a Deus. Encerrar. Louvado seja o nome do Senhor por essa boa palavra. Vamos guardar no nosso coração. Não sejam ouvintes esquecidos, né? Diz a palavra, mas praticantes. Porque as promessas de Deus não estão para quem sabe, é para quem pratica. Né? Aquele que obedece, ele toma posse das promessas de Deus. Amém? Alguém ainda precisa de oração pelo sinal? Pai Celeste, nós te agradecemos por estarmos na tua casa te adorando, no louvor, ó Deus, e agora na palavra, e como é bom estarmos aqui te servindo, Pai. O que pode ser melhor do que estarmos na tua presença, ouvindo a tua palavra, Pai? Ajuda-nos não só ouvir, ouvintes esquecidos, mas praticantes, para tomarmos posse das promessas de Deus, porque assim Ele exige.
que as promessas estão condicionadas Sim, Jesus. à obediência, Pai. Dá-nos essa força e essa Sim, graça. meu Pai. Abençoa o teu servo nessa preparação, que possamos estar aqui alegres, recebendo essa instrução, Sim, meu Pai. Deus. Agora essas mãos erguidas têm um pedido. Sim, meu Eu Deus. entrego nas tuas mãos e te peço a tua Sim, meu Pai. intervenção e a tua resposta, Pai. Sim, meu Abençoa. Estamos encerrando, prepara-nos para Sim, Jesus. no sábado ali, às 16 horas, estar iniciando aquela festa pelos 57 anos desta igreja, Pai. Abençoa grandemente, ó Deus Todo-Poderoso, o pregador, a esposa, a irmã Vilma, que vai nos Sim, dar meu uma Pai. palavra também, grande experiência que ela Sim, tem meu Deus. nesta obra, desde que ela iniciou, Sim, meu Pai. Deus. Seja as tuas mãos sobre nós ali. Sim, meu Pai. Abençoa o teu povo agora, leva para os seus lares. Amanhã, na mensagem matutina, abençoa aqueles que vão estar Sim, meu sintonizados também, ó Deus, recebendo essa Sim, meu Pai. instrução. Fica conosco, Sim, Pai, Jesus. e dá-nos a tua bênção, indo para os nossos Sim, meu lares, Deus. protegidos pelo Senhor, e uma semana Sim, meu abençoada. E sábado e domingo, porque Sim, domingo Jesus. nós estaremos encerrando a Sim, festa meu aqui mesmo, no Templo Sede, Pai, Sim, meu Pai. para te agradecer pelos 57 Sim, meu anos. Deus. Obrigado, Pai. Oramos e Sim, agradecemos. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, Eu recebo. o amor de Deus, nosso Pai, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo Eu recebo. seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga Amém. para encerrar. Em nome de Jesus. Amém.